conhecia as Escrituras, ou muito menos o poder de Deus. Mas a história diz literalmente, segundo o relato das Escrituras Sagradas, o próprio escritor escrevendo, ali no livro do Dr. Lucas, capítulo 5, versos 1 a seguir, vamos observar que a história diz que uma certa feita, quando Jesus estava agora, após o terceiro tempo, Jesus vai em direção ao mar. Quando Jesus vai em direção ao mar, a Bíblia diz que havia uma grande multidão. No meio desta multidão, a história diz que havia um certo moço, chamado Simão. Quando Simão ouve, ou seja, quando Jesus vê, este moço olha para o barco de Simão. Simão menos esperar, sem saber até mesmo o que poderia acontecer, ou até mesmo que naquela tarde, ou por que não dizer naquela manhã, a sua história seria completamente mudada. A história diz que assim aconteceu. Jesus resolve agora entrar em um dos barcos. Então, dos barcos ele poderia ter entrado. Ele poderia ter entrado no barco de João. Ele poderia ter entrado no barco de Tiago. Mas por que será que Jesus resolveu entrar no barco de Pedro? Porque Jesus queria mudar a história de Pedro. Jesus queria manifestar algo e mostrar para Pedro que ele era o Senhor. Agora preste bem atenção. A história diz que assim aconteceu. Jesus entra dentro do barco de Pedro. Quando Jesus entrou, Pedro ficou meio de olho. Quero dizer que Pedro nem sabe, ele então quer entender. Pedro olha meio desconfiado. E a história diz que Pedro já tinha lavado a rede. Pedro já fazia muito tempo que a rede estava lavada. Já estava um tempinho ali encostado. Quero entender, quem sabe Pedro estava pensando em aposentar a rede. Porque naquela noite árdua, naquele dia, naquela noite árdua, de um grande trabalho, de uma grande labuta, nada havia recolhido, nada havia pescado. E agora ele resolve lavar a rede. Enquanto ele lava a rede, agora a rede está lavada. Jesus estava no barco. E a Bíblia diz que agora Jesus estava ensinando. E estava agora pregando para a multidão. E a Bíblia diz que após o seu sermão, a Bíblia, segundo o relato das Escrituras Sagradas, a história diz que depois, após o sermão, a Bíblia diz que naquele momento, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vamos para o meio do lago. Jesus mandou Pedro que pegasse o barco, saísse da terra e foi para o meio do lago. Chegaram no meio do lago, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, lançai a rede. Ou seja, Simão, lançai a rede. A Bíblia diz que quando Simão ouviu estas palavras, ele ficou um pouco meio indignado. Quando Simão ouviu esta palavra, ele não entendeu, mas até então nem sequer sabia ele que aquele que estava falando com ele não era um homem qualquer, aquele que estava se dialogando, ou ainda até ele não era um ser qualquer, mas era o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu acho que você não está entendendo, mas aquele que te trouxe para o certo dia desta campanha, para o dia chamado hoje, ele é o Eterno, Todo-Poderoso, que vai mudar a tua situação aqui nesta noite. Ele não mudou, ele é o mesmo, meu filho, ele é o mesmo, minha filha. O homem muda, o homem tem as suas compaixões, Jeová é o mesmo, e está aqui para fazer o milagre. Mas segurei, vem comigo. Segundo o relato das Escrituras Sagradas, quando agora Jesus mandou Pedro lançar a rede, olha a desculpa de Pedro. Pedro olha, ou seja, Simão, o Pedro, olha para Jesus. Ele diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas só porque mandas, ou seja, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Olha para a pessoa que está no teu lado e diz: tu está entendendo, meu irmão? Na pergunta dele mais forte: irmão, tu está entendendo, meu filho? Diga-lhe: a sua vitória nessa noite está através do poder da palavra. Eu vou te provar. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: lançai a rede, a Bíblia diz que ele olhou para o Senhor: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Lá vai Pedro. Quando Pedro foi na frente, opa, peraí, meu filho, só que tem um segredo. O seu milagre não está para a frente, o seu milagre não está na sua retaguarda, muito menos para o lado esquerdo. O seu milagre está no lado direito. Lance a rede. Mas que lado direito? A Bíblia diz que ele lançou a rede. Vai Pedro, lançou a rede. Quando Pedro lança a rede, ele começa a puxar, e dentro do teu coração ele imaginava e dizia: quem é este moço? Que cabra é esse que está mandando eu lançar a rede? Que homem é esse com toda esta ousadia? Ainda vou entrar na conversa desse cidadão com sono, com fome, cansado, trabalhado toda a noite, nada banhei. Que negócio é esse? A Bíblia diz que daqui a pouco lá vai Pedro puxando. Agora preste bem atenção, isso não está escrito, mas quero entender na minha forma de interpretar, ou na minha humildade, na minha interpretação. Quando Pedro começa a puxar a rede, lá vai Pedro puxando a rede. Daqui a pouco, até então, Pedro não estava vendo nada, porque a rede desceu uma
profundeza tão grande, mas quando ele começa a puxar, o peso era grande e até então, dentro das águas, quem sabe nas águas até, por que não dizemos que é uma madrugada de chuva, uma madrugada de tempestade, as águas estavam sujas, e ele não conseguia contemplar a dimensão do milagre que estava na rede. Mas lá vai Pedro, e ele começa a puxar, puxa daqui, puxa dali, e daqui a pouco, seus braços estavam se cansando, ele estava perdendo as suas forças, mas enquanto ele não acreditava, ou no seu coração pensava que estava tudo acabado, ou até mesmo pensava que estava perdendo a sua rede, naquele momento, naquele entender, Jesus parou, olhou para Pedro, e daqui a pouco já estava um sorriso do Carlos David, enquanto Pedro pensava que estava tudo acabado, Jesus dizia: agora que eu começo uma obra na tua vida, é agora que eu vou começar um milagre na tua vida, é agora que eu vou fazer aquilo que você me espera. É Deus, uma placaia, séria, raio, sai. Eu estou sentindo ele aqui, irmão. Eu não sei se você está entendendo, mas a glória do Eterno está presente nesse lugar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Segura aí, meu filho, lá vai dentro. Em vez do puxa de cá, puxa de lá. Daqui a pouco, no seu coração, aleluia. É por isso que o Senhor disse que o coração do homem, ele é enganoso, sim, ora. Quando Pedro começa a puxar, daqui a pouco Pedro imagina dentro de si e pensa: bom, além de estar cansado, fadigado, com sono, fome, enfim, agora não bastava isso, minha redinha estava tão sequinha, estava tão bonitinha, estava brilhando, e fui agora na conversa desse camarada, não bastava, agora vou perder a rede, e vou ter que comprar uma rede nova. Mas enquanto Pedro murmurava, Jeová estava trabalhando. Eu quero pegar aqui um negocinho de onde que eu vi, observei a Davi, porque enquanto você está aqui adorando, Deus já está trabalhando no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, naqueles papéis. Enquanto você está aqui adorando, Deus está movendo as águas ao teu auxílio aqui nessa noite.